Joel capítulo 2, verso 18. Joel 2, verso 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhes disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Deus estava respondendo ao clamor da sua igreja, do seu povo. Alguns capítulos antes a palavra diz: chame o sacerdote, chama a assembleia, proclama o jejum, proclama uma oração. Quem sabe Deus se voltará favorável para o seu povo e o abençoará. Meu irmão, a bondade, a misericórdia de Deus, ela supera muito mais do que a bondade humana. A misericórdia de Deus, ela é grandiosa, ela é infinita. E quando você clama, Deus se levantará em favor da sua vida e da sua família. E quando a igreja clama, Deus se levantará. Nós estamos orando, Deus se voltará para nós e será zeloso em responder a nossa oração. A palavra diz então que o sacerdote convocou a igreja e o povo para orar. E a oração tocou os céus, e a palavra diz: o que ligar na terra será ligado nos céus. Meu irmão, e os céus se abriram, e Deus falou: haverá fartura de trigo, de vinho e de azeite. Vamos continuar aqui lendo, verso 21 agora. Não temas, ó terra, regozija e alegre, porque o Senhor faz grandes coisas. Oh, meu irmão, quem crê que Deus está fazendo grandes coisas? Então ele fala: não temas, terra, regozije e alegre, porque o Senhor faz grandes coisas. Meu irmão, não olhe para a crise, não olhe para as dificuldades, olhe para a palavra, pegue essa cartela, fala: não sei como, pode não haver vento, pode não haver chuva, mas Deus fará coisas grandes na minha casa, na minha vida espiritual, emocional, em todas as áreas da minha vida Deus fará. Nós temos que crer e clamar. E a fonte da vida ora, viu, irmão? Desde 2015, a fonte da vida tem várias torres de oração. Você quer ver as mulheres com a bispa? Desde 2015, toda terça, quantas mulheres da liderança, obreiras e pastoras oram? Cada uma tem o seu horário. Na quinta, os homens. Quantos homens estão na torre de oração? Nós temos o nosso horário. Isso já há anos. Temos a torre de oração internacional. Os bispos do Brasil, da Europa, da África, da costa ocidental, leste dos Estados Unidos, da costa oeste. Nós fizemos uma escala, ficou bom, porque é uma escala internacional. Então lá na África é 3 horas mais cedo, lá na Califórnia é 3, 4 horas mais tarde. Então a gente cobre 24 horas de oração, domingo após domingo, lá no grupo da Torre de Oração Internacional. E agora o apóstolo convocou para um exército de oração. Ele falou: Paulo, vamos mobilizar a nossa equipe para orar. Nós fizemos agora o exército de oração. A meta é de domingo a domingo. Não é para neófitos, é para intercessores, pastores e presbíteros. E bispos, é claro. Então, se você é uma pessoa de oração, procure um pastor nosso. Fala: eu sou um intenso em oração, e ele vai te dar um horário. Por exemplo, nós estamos aqui, é de domingo a domingo,
da 0 hora a 24 horas. E a meta é ter 300 valentes guerreiros orando. 300 vezes 7 dá quê? 2.100. Vai até 31 de dezembro. Amém? A oração traz resposta. E fora as campanhas, né, irmão? Quem fez a campanha de Jabes? Jejum e oração. Quem vai fazer a campanha, o desafio de Elias? Quem vai fazer a campanha de Daniel? Então, Deus fala, olha, convoca o povo e ora, porque ele vai se levantar e ele será zeloso da sua terra. Deus não resiste à oração. Deus não resiste ao clamor. Olha, irmãos, eu não entendo como Deus, eu falei aqui, se não me engano, no domingo passado, perdoou Manassés. O rei ruim de Israel, Manassés, virou as costas para o Senhor, fez tanta coisa ruim. E a palavra diz que o profeta veio, Manassés quebrantou o coração, rasgou as vestes, pediu misericórdia e Deus perdoou. Então eu falo para o seu irmão, não fica com raiva não, irmão, porque Deus é bom. Às vezes você quer que Deus castigue o irmão e ele quebranta o coração e Deus perdoa, você fica com raiva. Ah não, quem quer aprender a ser misericórdia? Desfruta da bondade de Deus. É claro, Deus não deixará o mal impune, Ele também é justo, mas Ele é misericordioso. Então o verso 21 fala, não temas terra, regozija e alegra, porque o Senhor faz grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas. Cada domingo você pega a sua cartela e ora pela restituição. Deus está alcançando alguém da família. Deus está abrindo uma porta profissional. Deus está mudando um diagnóstico. Deus está fazendo grandes coisas, algo sobrenatural. Não temas animais do campo, pois os pastos do deserto reverdecerão. É o 22, correto? Porque o arvoredo dará o fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Quem crê que aquilo que você plantar, Deus vai liberar abundância, prosperidade, embaraço, resistência, vai sair em nome de Jesus. A bênção vai transbordar. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Verso 26, comereis abundantemente e vos fartareis. Ô meu irmão, você lembra lá da sua conta do banco, fala, ô Deus, libera abundância lá. Quem crê que Deus vai liberar? Você lembra dos compromissos que você tem, fala, Deus libera. A palavra promete, comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Hoje de manhã eu falei um texto, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. O que torna eu e você um nobre é ser lavado pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo fala, nós fomos resgatados da descendência natural para a descendência espiritual. Fomos enxertados
na videira verdadeira que é a descendência de Abraão através de Jesus. Oh, meu irmão, e eu creio que eu e você vamos desfrutar dessa abundância que Deus tem para nós. Quem crê, pega a cartela, fecha os olhos. Você vai declarar hoje à noite, essa semana mesmo, Deus vai agir. Se há escassez na sua família, Deus vai liberar fontes. Se há conflitos emocionais, se há guerra espiritual, meu irmão, Deus tem prazer em te abençoar. Fala comigo, fala: Senhor Deus, eu tomo posse desta palavra, sou o seu povo, e o Senhor declara: seu povo jamais será envergonhado. E eu declaro, meu Deus, aonde o inferno se levantou para saquear, para roubar, para zombar, eu declaro que ele bata em retirada e que venha fartura, que venha abundância sobre a minha vida, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Fala para o seu irmão à sua direita: comereis fartamente. Fala: onde há escassez haverá abundância. Ah, quem recebe, levanta as mãos. Sobre a minha vida, esta promessa de Deus me alcançará. Nenhuma escassez vai prevalecer contra a minha saúde física, contra a minha saúde emocional, contra a minha vida financeira, contra a minha família. Eu declaro: o meu Deus é Deus de abundância, é Deus de milagres, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? A palavra diz então que haverá abundância. Deus prometeu restituir o trigo, o vinho e o óleo. Vamos ver um pouquinho sobre o trigo. O trigo que traz o pão que alimenta. Meu irmão, abre em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 6. A palavra diz que Eli estava extremamente abatido. Volta no verso 4. Elias, porém, foi ao deserto, caminhou um dia e se assentou debaixo de um zimbro, de um arbusto. O nosso zimbro no deserto, sabe o que é? É a igreja, a fonte da vida. A hora que você está passando um deserto, você vem para a fonte da vida. Quem quer essa sombra, esse refrigério no deserto? Então Elias ali encontrou um zimbro e ele foi se refugiar ali do calor e da escassez do deserto. Ele estava muito abatido, porque Jezabel queria matá-lo. E olha que Elias foi usado por Deus, meu irmão. Ele venceu 800 profetas de Baal. Ele subiu no Monte Carmelo, desceu fogo do céu. Ele desafiou o rei Acabe, desafiou Jezabel, os profetas. O que ele recebeu em troco? Perseguição. E Elias cansou. E a palavra diz que ele foi para o deserto, mas ele encontrou ali um arbusto, um zimbro. É na fonte da vida que Deus vai te dar fartura de trigo, o trigo que renova seu ânimo, sua força, sua disposição. E a palavra diz então, ali ele pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele falou: Deus, eu estou cansado, Deus, eu estou angustiado, Deus, eu estou aflito, me leva, Senhor. Deitou e dormiu. Tem gente que fica angustiada e perde sono.
Tem gente que fica angustiado e dorme. Quem conhece alguém assim, né? Tem pessoa que fica angustiada e dorme. E Elias é daquele, um sono pesado, de desânimo, de tristeza, de falta de vontade de viver. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Oh, meu irmão, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Oh, Deus quer que você se levanta. Se você está cansado, você está abatido, você está agoniado, Deus fala: não desista, levanta e come. Tem trigo, tem pão assado na brasa, que vai te fortalecer, que vai renovar a tua força. Hoje Deus me deu uma frase, eu achei interessante: perseverança é fazer o que é certo, até dar certo. Eu já orei e ainda Deus não respondeu, ora de novo. Eu já congreguei e Deus não respondeu, congregue de novo. Eu já fiz campanha e Deus não respondeu, continua fazendo campanha. Eu já renunciei à vida mundana e ainda não vivo as promessas de Deus, continua renunciando. Perseverança é fazer o que é certo, porque vai dar certo, até dar certo. Você come o trigo, você come o pão, você renova a sua força e você não se cansa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra diz: olhou Elias e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa. Quem está comendo um pão assado na brasa, domingo após domingo, segunda, terça, quarta, quinta, final de semana, quem está comendo um pão assado na brasa, levanta as mãos e fala: Senhor Deus, eu te agradeço, o Senhor prepara para mim fartura de trigo, não faltará pão para mim me alimentar, para me fortalecer, para renovar as minhas forças aqui na fonte da vida. Oh, meu irmão, pão. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa. Tem brasa esquentando a palavra, tem brasa preparando para você. Haverá fartura de trigo. Meu irmão, não deixe de ler a palavra. A palavra te alimenta. Quem já percebeu isso? Cuidado com as redes sociais. Não estou falando é porque tem coisa ruim, não. Tem muita distração. Tem ou não tem, né? Tem muita informação e muita distração. Então, cuidado, não se afaste da palavra. Pela manhã, antes de qualquer coisa, lê um salmo, abre um texto da palavra, lê um provérbio. À noite, ao se deitar, perdeu o sono, está angustiado, abre a Bíblia. Hoje é fácil, você não precisa nem acordar o seu cônjuge, você liga o seu aparelho aí no black, né? Fica só aquela luzinha fraquinha e você alimenta da palavra. A palavra te renova a força, é o trigo, haverá fartura de trigo, haverá pão. Vem para o culto, você recebe uma palavra, seja às 7 da manhã, seja ao meio-dia, seja à noite, seja domingo, seja segunda, a fonte da vida está de porta aberta, tem fartura de trigo na fonte da vida. Um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: oh, meu irmão, quem quer ser tocado pelo anjo? Levanta as duas mãos, fecha os olhos, vamos orar como Davi, fala: Senhor Deus, eu não sou melhor do que ninguém, como Elias ficou abatido, e o Senhor enviou o anjo, e o anjo lhe deu pão. Oh Deus,
não deixe eu ficar prostrado diante dos problemas, me renova as forças com a palavra viva, em nome de Jesus. Mas a situação de Elias estava tão pesada. É muito fácil julgar o Elias, viu, irmão? Mas o homem enfrentou muita pancada. O apóstolo Tiago fala: seja pronto para ouvir e tardio para irar e tardio para falar, né? Ou é tardio para irar. E nós temos que ter essa misericórdia que Deus tem. Muita gente mete a lenha em Elias. Só quem estava lá no Monte de Transfiguração, quem era? Era Elias. Quem estava com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Moisés e Elias estavam lá com o mestre no Monte da Transfiguração. Quem pode aplaudir esse Deus misericordioso? Davi aprendeu, ele falou: Deus, quando eu estiver abatido, leva-me para uma rocha mais alta que eu. Ele não estava abatido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nos dias bons você tem que orar para Deus te cobrir nos dias maus. Quem vai aprender isso? Você tem que orar para Deus te guardar. Ele falou: Deus, eu estou bem, mas quando eu estiver abatido, não me desampare. Me firma os pés sobre a rocha. Então, a segunda vez, o anjo do Senhor tocou ele e lhe disse: levanta, come, porque o caminho será sobremodo longo. O caminho não vai encurtar, mas não vai faltar pão para renovar as suas forças. O caminho é longo. E ele falou: levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Levanta as mãos. A promessa é o quê? Não faltará trigo, não faltará pão. Meu irmão, leia a palavra diariamente. Não deixe de congregar. Você está enchendo a sua despensa, você está curando a sua alma, você está alimentando o seu espírito, você está alimentando a palavra. No momento certo, o Espírito vai assar ela na brasa, vai incendiar o teu coração. Fala: Senhor Deus, ainda que eu tenha que caminhar períodos de tribulação, eu creio, Senhor, que a sua palavra me guiará e me sustentará em nome de Jesus. Então fala comigo: tem fartura de trigo. Abre a palavra, lê a palavra. Mas eu já conheço, mais alimenta da palavra. Ah não, eu já comi lasanha, já comi churrasco, já comi bife acebolado, arroz com feijão. Mas todo dia você tem que comer de novo, é ou não é? Todo dia tu tem que comer de novo, porque a palavra você só tem que ler uma vez. A palavra não é um livro normal, é o alimento, é o pão, é o trigo que Deus te alimenta, meu irmão. E na igreja Deus prepara uma mesa. O que Deus falou? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Às vezes a semana inteira os inimigos ficam tentando te destruir. A hora que você entra por aquela porta ali na fonte da vida, eles não entram não, irmão. Porque tem anjo de Deus aqui. Quem crê? Tem anjo com espada de fogo aqui. Eles ficam lá fora e Deus aqui te empodera, te alimenta, te fortalece, te dá sabedoria, te dá ousadia, te dá estratégia. Você sai lá e Ele, corre de você. Sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Mas voltando lá, Joel diz que haverá também vinho. O que o vinho representa? Alegria, celebração,
cura para as feridas de alma, feridas espirituais, perdão. Abre comigo, por favor, Filipenses capítulo 4, verso 4, lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A palavra diz que Deus trará fartura de vinho. Tua alma vai ser curada, alegrando-se em Deus. Quem crê nisso em nome de Jesus? Que eu e você possamos aprender a confiar em Deus. A igreja, ela passou por tantas pressões no início da igreja, mas eles tinham a alegria do Espírito Santo. A alegria de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Quem já cantou aquela música, a alegria do Senhor é a minha força. Deus nos alegra através do Espírito, do vinho novo que vem sobre nós. Verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com a ação de graça. Olha o verso 7. E a paz de Deus. A paz de Deus não depende do diagnóstico médico, não depende da conta bancária, a paz de Deus depende da consciência, que o Senhor é o seu protetor, que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Na confiança estará, no sossego e na confiança estará o quê? A sua vitória. Quem quer aprender a confiar? Quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes Deus te abriu portas naturais? Quantas vezes Deus fez coisas na sua vida que você pensa, se não fosse Deus eu não estaria aqui. Por que Ele vai te abandonar agora, irmão? Por que Deus, vão ser razoável? Quem quer ser razoável com Deus? Pega a sua história de vida. Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Um dos erros daquela geração que saiu do Egito é que eles esqueceram tudo de bom que Deus fez. Deus confrontou o faraó com as pragas no Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus liberou água no deserto, Deus trouxe o maná do céu, tantas coisas maravilhosas eles presenciaram. Mas quando chegou a hora de tomar posse da terra, eles falaram, Deus nos trouxe aqui para nos humilhar e nos envergonhar. Mas Josué e Caleb falou, não, eles se tornarão o nosso pão. Meu irmão, tudo aquilo que se levantar contra você não vai te destruir, vai te fortalecer. E nós temos que buscar esse vinho novo de Deus. Verso 7 diz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Paz que vem pela confiança, que Deus é soberano, que Deus é Pai, que nós estamos dentro da vontade dEle, e que a soberania dEle é maior do que qualquer obstáculo que nós tenhamos que enfrentar. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração fala de emoção, de alma. Mente fala de pensamentos. Quem crê que Deus vai guardar a sua mente, vai guardar as suas emoções em Cristo? Quem crê que Deus vai guardar? O diabo é o mestre do engano. O diabo, irmãos, ele vem em gerações.
acompanhando a humanidade, estudando como enganar e confundir o ser humano. Quem entende o que eu estou falando? Mas os anjos de Deus também vêm gerações. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra, para nos livrar também. Nós temos que tomar cuidado, cautela. Deus quer guardar a nossa mente, o nosso coração. Eva e Adão tropeçaram porque eles desconfiaram de Deus, porque a mente deles foi tomada por um pensamento enganoso, as emoções deles foram tomadas por um sentimento enganoso. Quem quer guardar teu coração e tua mente em Cristo? Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, que o Senhor possa renovar o vinho do Espírito Santo sobre a minha vida, guardar a minha mente, guardar o meu coração em Cristo Jesus.